A graça, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Este é o primeiro vídeo deste ano de 2026. Nós estamos no dia 25 de janeiro de 2026 e é a primeira vez que o nosso canal vai apresentar a continuidade da série que nós estamos estudando desde o ano passado sobre a ordem da salvação. Então, muito me anima, me provocando até uma imensa alegria, saber que vamos iniciar este ano trazendo à baila um ensino bíblico que nos informa que, ao crermos em Jesus, somente pela fé passamos a ser filhos de Deus. Tal graça é assombrosamente maravilhosa para todos nós que cremos em Jesus. Num mundo caótico, num turbilhão de obrigações diárias que temos, sabermos que somos filhos de Deus e nesta sublime e sobrenatural condição, entendermos que somos salvos por Jesus para a eternidade, parece ser algo impensável, inimaginável, sequer levado em conta. Mas esta é a verdade bíblica. E estamos aqui para aprender de Deus por meio do Espírito Santo. Bem, no último encontro falamos sobre a doutrina da justificação, que denota esta doutrina um sentido mais jurídico, uma linguagem forense, uma vez que, submetidos ao tribunal de Deus, fomos declarados justos pela absolvição dos nossos pecados, por causa e somente de Jesus Cristo, que, segundo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, não conheceu pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, tendo ele nos substituído penalmente ao receber sobre si toda a punição que seria dirigida a todos nós, pecadores. Como falamos que a justificação se atrela a um conceito legal, como efeito pedagógico, para uma melhor compreensão sobre o que isso significa, façamos uma ligeira comparação de aplicação da doutrina teológica com a ciência do direito. No campo do direito penal, uma pessoa que comete um crime definido por lei pode ser declarada inocente, sendo absolvida se, por exemplo, provar que não cometeu o crime ou se agiu em legítima defesa ou em estado de necessidade, para citar algumas prescrições penais. Ademais, como princípio de direito, paira sobre todas as pessoas a presunção de inocência, ou seja, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ou seja, uma sentença, uma decisão final, que não admita mais qualquer recurso. No campo teológico, substituindo o crime pelo pecado, o certo é que todas as pessoas, quando eu digo todas as pessoas, significa sem exceção, já nascem pecadoras,
e nada podem fazer por si sós, né? Para se livrarem da condenação eterna que advém desses pecados da sua própria natureza. E por que a comparação do campo teológico com o campo jurídico? Para mostrar, irmãos, que na esfera do direito, o homem pode se livrar do crime por vários motivos legais, inclusive ser liberto após ter cumprido a condenação. No entanto, na justificação bíblica, não existe presunção de inocência para o pecado. Na verdade, como mostramos, a certeza do pecado na vida do homem. E a sua libertação, a sua inocência depende integralmente da justificação por Jesus. Neste contexto é que o plano da redenção, conforme a Bíblia revela, ensina que somente Jesus absolve dos pecados e consequente condenação os que nele creem pela fé. Essa é a justificação. Imagina que ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, segundo o profeta Isaías, capítulo 53, 10. Ou seja, no plano de Deus, agradou esmagar o filho, fazendo-o sofrer. Faz parte do plano. E, sendo justificados, o que nos permite viver pela fé somente em Jesus, segundo o profeta Abacuque, livro 2, verso 4, carta aos Romanos, livro 1, verso 17, carta aos Gálatas, livro 3, capítulo 3, verso 11, e carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 38, nós estamos falando que o homem vive, o justo vive pela fé, somos adotados como filhos de Deus, por causa da justificação. Doutrina esta, a da adoção, que nós vamos iniciar o estudo agora, é que revela um aspecto mais familiar, diferente do aspecto legal da justificação. É um aspecto mais relacional, que é a adoção, o próprio nome já revela. E esta doutrina, né, nos ensina que nos concedidos benefícios de uma situação espiritual incomparável, com repercussões não somente na eternidade, mas no nosso dia a dia. Com efeito, passamos, na condição de filhos de Deus, passamos a pertencer à família de Deus, o que é um privilégio, o que revela o ponto alto do nosso relacionamento com o Pai e, consequentemente, com os irmãos na fé. Lembremos, irmãos, que Adão foi criado por Deus e tinha um relacionamento familiar com o seu pai, até que o pecado entrou na vida de Adão e quebrou o elo santo que existia, nos tornando, então, filhos da ira. Onde nós aprendemos isso? Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 3, que diz: entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também
os demais. Então, a expressão filhos da ira, nós estamos aqui demonstrando onde saiu. A própria carta aos Efésios, agora no capítulo 5, no verso 6, diz: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então somos filhos da ira, filhos da desobediência. Somente por meio de Jesus foi concretizada a nossa reconciliação como filhos de Deus pela fé. E sendo adotados por Deus, passamos a ser herdeiros. Vejamos carta aos Romanos 8, 14, 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então veja que o Espírito de Deus, assim como operou na regeneração, o Espírito de Deus que operou na nossa conversão, quando nos concedeu a necessidade de arrependimento e também nos concedeu fé, né? Também o Espírito nos torna adotados. Por isso que ele diz assim, né, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E continua Romanos, né? Romanos 8, 14, 17. Verso 15, 8, 15. Porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Podemos chamar Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então somos guiados e o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso é uma promessa maravilhosa. Então vejam bem, irmãos, nós estamos aqui, né, na ordem da salvação. E podemos entender dentro dessa ordem que ao nos convertermos por Jesus, conforme a aula que nós tivemos sobre conversão, nós fomos automaticamente justificados. Podemos ver isso na aula anterior sobre justificação. E automaticamente adotados, o que nós vamos aprender, estamos aprendendo nesta aula de hoje sobre adoção. Essa é a ordem da salvação, né? E não existe um hiato entre a conversão causada pelo arrependimento e fé, a justificação e a adoção. Não é algo que nós podemos pensar assim. Houve a conversão, aí depois de um tempo veio a justificação, por meio do que Jesus fez. E depois de um tempo, o Espírito nos veio e nos trouxe a condição de adotados. Não é assim. Na realidade, o tempo é diferente. Não é um tempo cronológico, é um tempo lógico. Ou seja, isso aconteceu de uma forma pontual, uma vez só. Aconteceu a conversão, consequentemente, ou ao mesmo tempo gerou a justificação e também a adoção. É uma ação do Espírito Santo de Deus, né? É uma ação do poder sobrenatural de Deus na vida daqueles que foram eleitos por Deus e atenderam eficazmente ao chamado do Evangelho, ao manifestarem aceitar Jesus como Senhor
e Salvador. Então, como filhos de Deus, de logo desfrutamos o acesso direto ao Pai. Isso podemos ver na carta aos Efésios, quando Paulo, no capítulo 3:12, ensina: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Por sua vez, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 22, nos ensina: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, ou seja, no contato com Deus, pelo sangue de Jesus, que é o mediador, é o intercessor, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, o véu foi rasgado, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. E esse aí conclui, isso aqui foi a carta ao Hebreu que concluiu o verso 22. Digo eu, e esse indizível acesso ao Pai somente é possível mediante Jesus. Não é o homem que diz, eu vou ter acesso ao Pai, porque Jesus morreu, rasgou-se o véu, ele ressuscitou, e agora simplesmente eu vou ter acesso ao Pai. Somente mediante Jesus, conforme o evangelista João, o apóstolo João, no capítulo 14, 6, pontifica. Vamos ver aqui, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o caminho aí, o intercessor. Somente se chega ao Pai mediante Jesus Cristo. De outra parte, adotados pelo Pai, podemos e devemos orar a Deus, como ensina o próprio Jesus no Evangelho de Mateus 6, verso 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja bem, afinal só pode invocar o Pai quem é o Filho. Como orar o Pai se não somos filhos, se não formos filhos? Veja que aqui, quando nós somos filhos de Deus, nós entramos na condição de acesso e podemos orar mediante o nome de Jesus. É certo, por outro lado, e aí nós vamos confirmar isso que eu acabei de dizer, que as orações têm de ser feitas em nome de Jesus, não como um ritual repetitivo, uma forma automática, mas com convicção espiritual de que ele, Jesus, tem a autoridade junto ao Pai. A propósito disso, João 16, 23, 24. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ainda, na condição de filhos adotados, passamos a fazer parte da igreja, a família da fé, dos que creem em Jesus Cristo. Ou seja, temos uma nova família, que não é a família sanguínea, mas a adotada por Deus.
onde podemos nos relacionar tendo Jesus como guia, onde os irmãos se importam com os irmãos, servindo uns aos outros, como Jesus, que sendo Deus, nos ensinou, conforme Marcos 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Além do mais, como filhos de Deus, seremos glorificados. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Já citamos essa passagem. E por fim, ainda como um privilégio da adoção, nós reinaremos para sempre com Cristo, o que é uma consequência da filiação divina, por meio da fé, do mover do Espírito, que nos qualifica para sermos herdeiros e participantes do reinado de Cristo, conforme o plano de Deus para os salvos. E assim viveremos eternamente com Deus, o máximo de privilégio em sermos adotados e sermos herdeiros. Onde nós podemos ver aqui, na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Este versículo aponta para uma transformação futura e a permanência na presença de Deus, quando ocorrerá exatamente a glorificação. A palavra adoção, ou termos com significado similar, aparece em vários versículos da Bíblia. Eu vou citar alguns, os principais. Carta aos Efésios 1-5, que diz assim, essa citação é muito importante, porque nós hoje, na atualidade, travamos uma grande, aqueles que creem em Deus, né, Jesus Cristo e no Espírito Santo, travam uma grande batalha acerca das doutrinas falsas, das doutrinas com cunho de novidade, né, que as pessoas, pela própria natureza humana, amam tanto, né, as novidades. Então, é importante destacar e mostrar que essa doutrina não é uma criatividade do homem, não é uma doutrina, uma ideologia formatada, né, pelas pessoas que pregam o verdadeiro evangelho. Não, ela é uma doutrina que provém da palavra revelada de Deus, como todos vão, né, os que já sabem, já tiveram a oportunidade de conhecer mais, de forma mais profunda a Bíblia, vão, né, constatar, vão confirmar que é uma doutrina que vem da revelação de Deus, da palavra de Deus, e é essa que nós pregamos. Então vamos ver aqui, né, essas palavras, essas passagens, essa palavra, né, de adoção empregada na Bíblia, com o sentido que nós estamos colocando nesse estudo. Começamos com Efésios 1:5. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo, de acordo com o beneplácito de sua vontade, para a glória da sua graça. Outra carta de Paulo, Gálatas 4:5. Para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
Outra carta do apóstolo Paulo, Romanos 8,15, que inclusive já citamos: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A mesma carta, Romanos, o mesmo capítulo 8, agora o versículo 23. E não só ele, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também suspiramos em nosso interior, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Quando Jesus voltar, os nossos corpos, daqueles que creem em Jesus, serão tornados corpos glorificados que se encontrarão com o Espírito e aí poderão viver, e aí viveremos, essa é a certeza, viveremos na eternidade, na glória de Deus, reinando com Jesus. Glória a Deus por isso. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, adoção, a saber, a quantos creem em nome de Jesus, ou seja, somente os crentes, os que pela fé creem em Jesus. João 1,13, o mesmo João 1, agora capítulo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A segunda carta aos Coríntios, vamos fazer a última citação, a segunda carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no capítulo 6, o verso 17 e 18, que diz: portanto, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nesta síntese, irmãos, procuramos colocar aqui estes versículos que abordam a adoção, no sentido de que os cristãos são considerados filhos de Deus, recebendo o Espírito de Deus e a promessa da herança celestial. Conclusão. Como os irmãos que vêm acompanhando, esses estudos sabem, nós naquele quadro ali colocamos, sempre está ali escrita a ordem da salvação. Coloquei ali, são 9 doutrinas ou 9 elementos, e nós estamos hoje no estudo da sexta, que é a adoção, a sexta doutrina. Então, eu vou aqui falar nessa conclusão um pouco sobre isso, para encerrar o estudo de hoje. Vimos que a adoção é a doutrina da ordem da salvação, na ordem da salvação, e que a adoção ela ocorre quando aquele que foi eleito por Deus, e aí eu vou fazer uma regressão ao primeiro momento, que é a eleição, para chegar até a adoção, de uma forma didática. Ela ocorre quando aquele que foi eleito por Deus, aí vem um segundo ponto, que é ele ouve o Evangelho, ou seja, a vocação eficaz ou chamado eficaz. Então, ele é eleito, ouve o Evangelho, a vocação, é regenerado pelo Espírito Santo, aqui é a doutrina da regeneração, e assim ele se torna nova criatura, e por fé e arrependimento recebe a conversão de Jesus, sendo assim, desta forma, justificado
e adotado como filho de Deus. Mas a ordem da salvação não é exaurida, concluída com a adoção. Segue-se ainda a santificação, que é um processo, santificação, a qual a doutrina estudaremos no próximo encontro, se Deus quiser, para posteriormente finalizarmos a Ordo Salutis com a perseverança na fé e a glorificação. Então nós aprendemos aí hoje sobre a adoção. Fazer aqui uma aplicação final. E como aplicação final, eu exorto a todos os irmãos a fixarem em mente, com o auxílio inafastável do Espírito Santo, o fato divino e maravilhosamente assombroso. Na verdade, não existem adjetivos para descrevê-lo, de que somos filhos de Deus por meio de adoção. E com esse privilégio que nos é concedido por meio de Jesus, mediante a fé, saibamos, todos nós em definitivo, que recebemos a mesma herança prometida a Cristo, compartilhando de sua glória e seu destino eterno, com acesso às bênçãos divinas e um futuro glorioso, sendo participantes dos sofrimentos de Cristo, para também participar de sua glória, como nos ensina a Bíblia. Sintamos, irmãos, reflitamos, compreendamos o peso dessa glória, de sermos filhos de Deus, que ainda, uma glória manifesta de uma forma parcial, nos aponta para a plenitude da glória de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém. Oremos. Pai Santo, incrível, Pai, termos a convicção de que fomos adotados por Ti, de que somos Teus filhos e recebemos, em função disso, inúmeras bênçãos, jamais imaginadas por nós, e que nos mostra a importância de termos sido eleitos, chamados, regenerados, nascidos de novo, de termos nos arrependido dos nossos pecados e por fé, aleluia, sermos convertidos por Jesus, justificados por Jesus, sermos adotados, que é exatamente o que nós estamos aqui, Senhor, refletindo. Quão maravilhoso isso é, Senhor. Somente a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia para contemplar a todos nós que outrora éramos pecadores e que vivíamos de acordo com a nossa natureza, com o expandir da nossa carne, com a dimensão dos nossos prazeres vãos, mas que o Senhor nos tornou filhos de Deus. Nós Te honramos, Te louvamos, Te exaltamos e Te glorificamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.